Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começamos mais uma edição inédita semanal do nosso programa Saúde Animal. Você já sabe, toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, ao vivo, você assiste ao nosso programa inédito e tem a oportunidade também de participar, deixar a sua sugestão, tirar as suas dúvidas pelo 34544000. Depois, durante as reprises, você acompanhando também pode fazer contato pelo e-mail saudeanimal@unimar.br. São os nossos meios de comunicação e conexão diretas, não é? São várias as oportunidades para que você possa interagir, e isso é sempre muito importante, porque nós vamos montando aqui, seguindo as sugestões óbvias, né, das pautas da coordenação do programa, mas também muitos temas surgem a partir desse contato que nós fazemos com vocês sempre. Então vamos lá para mais uma edição inédita, sempre com o apoio do Hospital Veterinário da Unimar e também do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. E hoje o tema, mais um tema muito interessante, vamos ficar atentos para entender um pouquinho dessa rotina do dia a dia de uma especialidade cada vez mais importante e muito dinâmica. Nós vamos falar sobre medicina veterinária intensiva. Eu converso agora com os médicos veterinários residentes, Dr. Renan Médico da Silva e a doutora Simone Scarpim de Sá. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer recebê-los aqui e conversar com vocês mais uma vez. E hoje para falar de um tema importante, muito novo, não é? E cada vez mais frequente na rotina dos profissionais e também dos proprietários de animais, sejam eles pequenos ou grandes, não é, Renan? Está crescendo bastante, né, essa parte da medicina veterinária intensiva. Já há algum tempo ela surgiu, mas de alguns anos para cá ela vem alçando voos bem mais altos, assim, né? Então, os proprietários estão buscando mais esse tratamento intensivo, esse tratamento do paciente crítico, né? Que, na verdade, é isso que o intensivista faz. Ele cuida do paciente crítico, né? Utilizando a tecnologia, utilizando o conhecimento, ele visa cuidar do paciente crítico e retirar ele dessa situação. Tema realmente muito amplo, com uma diversidade incrível de situações, cada caso é um caso, e por isso já a gente volta a abordar aqui algumas dessas questões, né? Mas nós vamos precisar de vários programas para falar sobre a metade desse assunto, que é um assunto muito extenso. Antes de dar sequência aqui, como eu disse, né, falei sobre a importância da residência, acho que vale a pena frisar um número muito importante para quem não conhece, não sabe, né, não conhece esses bastidores, não entende a importância da residência, não só para a Universidade de Marília, né, na medicina veterinária, mas também para toda a nossa cidade, para a região toda, né, o quanto isso é importante. Para vocês terem uma ideia, são 70 programas de residência veterinária em todo o Brasil, e apenas 22 são reconhecidos e credenciados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Entre esses 22, a residência da Universidade de Marília. Então, vocês também já me disseram aqui anteriormente que o emprego vem até o residente. Esse seria um primeiro fator, né, concreto do quanto a residência na Universidade de Marília é reconhecida e por isso é tão importante. Graças a Deus, assim, a bagagem que a gente leva da residência faz com que a gente se coloque numa posição muito boa no mercado, né? Inclusive, todos os residentes que estão saindo agora, inclusive que saíram nos anos anteriores, todos já saem empregados. Isso é muito legal. Mostra que realmente a gente sai preparado para fazer aquilo que a gente quis fazer. Graças a essa prática, né? Essa rotina prática. E outra coisa que acontece muito dos hospitais e procurar os residentes é que eles sabem que são 2 anos de residência, tem uma carga horária, são praticamente 4.000 horas de trabalho, onde é um trabalho supervisionado. Então eles sabem onde é prática, pura prática, e é supervisionado. Então, assim, são alunos que estão estudando também. A gente não para de estudar enquanto está fazendo. Porque a pesquisa... Exatamente. Então, são profissionais novos, com novos conhecimentos atuais. Então, a residência ajuda a você procurar o seu primeiro emprego. Porque muitas vezes, para muitas pessoas, ainda é o primeiro emprego. Bom, temos aqui algumas fotos, né, Renan? Vamos entrar já nas fotos, porque aí, dependendo da imagem aqui, a gente já consegue também
A gente mostra uma sala de emergência bem equipada, né? Esse até foi no estágio que eu fiz lá em São Paulo. Todos os equipamentos que a gente precisa na hora da emergência, o animal de repente em parada cardiorrespiratória, para a gente tentar ressuscitar esse paciente e depois esse paciente vai ser então direcionado para um monitoramento intensivo, né? Esse é lá no Hospital Veterinário da Unimar. O paciente recentemente chegou muito instável, em choque séptico, sendo monitorado. Esse animal está super bem, veio em retorno hoje, está se recuperando muito bem. E aqui nesse caso, nessa terapia intensiva, né, na medicina intensiva, o proprietário tem acesso ali ou não? Ali vocês já têm algo mais reservado? Assim, em muitos casos não. É importante, às vezes é importante que o proprietário ele acaba se afobando muito em relação ao animal. Às vezes pra gente é mais comum, então a gente tá mais calmo, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que é normal e o que não é, e muitos proprietários não entendem. Então até alguns animais eles ficam extremamente agitados com os proprietários. Então a gente sempre recomenda, na verdade, na parte de internação, o animal fica sozinho, com as visitas periódicas, né, que ele pode ter com o proprietário ele visitado. Sim. Isso tudo. Essa é a ideia. Daqui a alguns anos, eu acredito que assim, em alguns lugares em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, já tem algo bem parecido com isso. Exatamente. São leitos de UTI, esse no caso é humano, mas estamos caminhando em breve para chegar nisso. Porque a gente tem que pensar justamente, né, na vida em si, né, naquela vida que faz parte de uma rotina, de uma família, né, o quanto essa vida pode ser auxiliada, né, com todos os recursos. E é tão bom perceber que as pessoas se abriram mais e aceitam mais, né, e elas querem esse cuidado. Então é uma evolução muito grande, né, que a gente percebe quando as nossas atenções se voltam para essa terapia intensiva, a medicina intensiva, a gente percebe a evolução da medicina veterinária, né, para chegar nesse ponto de tecnologia. Está sendo muito rápida. Está sendo muito rápida. Porque a demanda está existindo, então está precisando de profissionais que atuem nessa área. E para a gente isso é ótimo, né? Porque quem gosta disso tem lugar para atuar. E por outro lado, quem é acomodado não vai conseguir, né? Porque não tem porque assim, na verdade é uma área de emergência. Você tem que saber de tudo, Você tem que saber anestesiar, você tem que saber o que fazer se o animal de repente apresenta um problema respiratório. Não, na verdade esse problema não é respiratório, é cardíaco. E isso, Simone, começa na triagem, né? Como a gente estava conversando antes também. O animal chega e esse olhar, né, mais generalista é o que vai definir se é emergência e urgência. Eu queria que você falasse como você me explicou antes, né, para que os proprietários também entendam. Às vezes, né, a correria precisa atender já ou dá para esperar um pouquinho. No Hospital Veterinário da Unimar a gente tem a triagem, né? O que seria essa triagem? Geralmente é onde a gente vai fazer o peso, vai pegar alguns dados dos animais, saber o que ele tem para encaminhar para o setor. Mas é também nessa triagem que a gente já tem um olhar mais crítico. A primeira coisa que a gente faz é bater no olho do animal. Por mais que o proprietário ele não está comendo há 2 dias. Mas quando você bate o olho, você vê, não, esse cachorro não é aquele cachorro que não está só comendo 2 dias. É um cachorro que deve estar piorando há muito tempo, já está com uma dificuldade respiratória que o proprietário não reparou. Esse cachorro, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, é um animal que, em vez de ser levado para fazer uma ficha primeiro, não, ele vai ser direto para emergência e a gente já vai começar a atuar nele. Isso é uma emergência. Isso é uma emergência, porque se a gente não fizer nada, ele pode morrer. Né? Por mais que o proprietário não está percebendo, a gente que é veterinário, a gente já consegue ter um olhar mais crítico em relação a isso. Às vezes ele está mais amuadinho e aí o Renan fala pra gente da urgência, que às vezes aquele que foi atropelado está sangrando, está todo, né, quebrado, e aí nem sempre a emergência. Na verdade, sempre tem um pouco de engano nisso. Muitas vezes aquilo que assusta muito, de repente um corte extenso que não está sangrando, que o animal não perdeu um volume grande de sangue, não é uma emergência, tá? Ele está estável, ele não está perdendo sangue, ele está hemodinamicamente estável. Agora aquele animal de repente que foi atropelado, está tendo uma hemorragia interna que a gente não está vendo, o paciente está bem, por enquanto. Mas a gente sabe que se ele continuar assim, sem tratamento, sem
a intervenção, ele vai piorar e pode virar óbito. Então é esse olhar rápido, né? que tem que... Por isso que a doutora Simone falou que é uma área complicada justamente por isso. Você tem que saber de tudo um pouco para atuar muito rápido. Essa é a grande dificuldade, na minha opinião. Exige uma versatilidade incrível, né? Bom, então, como eu disse aqui, o tema é realmente muito amplo, porque entram diversas questões, dentre elas, que a doutora Simone está falando sobre o cão, por exemplo, mas é o mais comum, né? Mas nós vamos pensar só nos pequenos, porque os grandes também podem receber esse tipo de atendimento, né, intensivo, mas se nós vamos falar de gatos, aí seria um outro programa, né, para falar só dos gatos. É totalmente diferente. Completamente diferente. E nos grandes também. A gente tem em algumas cidades já hospitais especializados só em cavalos, né? Então, também em grandes animais isso está chegando, está acompanhando a evolução. Porque o investimento é muito grande. Sim, são animais. E geralmente o que acontece muito são cavalos com cólicas. São animais que precisam de uma fluidoterapia intensa, litros e litros de fluidoterapia. Então são animais que ficam internados muitas vezes no hospital dias até fazer a cirurgia. Depois da cirurgia precisa ter mais cuidados intensivos. Então assim, grandes animais também acontece. É mais comum do que a gente imagina. E é sempre um desafio muito grande, não é? E então, para encerrar aqui, nós já falamos, né, dessa triagem, já falamos da diferença de um caso para o outro, né? E eu queria só mais um pouquinho que a gente abordasse aqui esse monitoramento, né? Porque também tem a questão da respiração, cada sinal, né? Às vezes a diferença na respiração, batimento cardíaco, né? Então o animal fica completamente monitorado. Essa é a ideia do intensivismo. Na verdade, é prever clinicamente e através de exames, né, da tecnologia, que esse animal está piorando, ou que ele piorou, ou que ele está melhorando. Ele tem que estar monitorado para a gente ver passo a passo, inclusive porque isso é que vai ditar a nossa terapêutica. O que a gente vai usar, quais medicações a gente vai usar nesse paciente. O que a gente vai fazer para tirar ele dessa. A gente tem que monitorar. Muitas vezes a tecnologia favorece a gente por isso. Às vezes, clinicamente, a gente não consegue, é impossível a gente prever o que vai acontecer. Agora, com alguns exames, a gente tem uma certa ideia do que está acontecendo. E a gente intervém antes. E aí entram os exames de laboratório e os de imagem, né? Porque também estão cada vez mais sensíveis e rastreiam, né? Conseguem rastrear tudo. As pessoas às vezes estranham que é feito o exame de sangue em cachorro. Hoje em dia a gente tem tomografia, ressonância magnética, nós temos gasometria arterial de cachorro, eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de urina, exames de avaliação de fígado, de rins. Tudo que a gente precisa para, pelo menos o básico para a gente intervir, a gente tem. É claro que isso gera um custo, né? Mas que o proprietário está disposto a pagar. Hoje em dia, o proprietário já está procurando esse tipo de serviço. Quando ele leva, ele já tem consciência. Inclusive, é sempre importante frisar que todo esse atendimento no Hospital Veterinário da Unimar, existem as taxas, né? Mas é um valor que é simbólico até, né, se nós formos comparar. E eu já tenho ouvido muitas pessoas falando que, graças ao que a gente mostra sempre aqui, as pessoas sempre souberam que é um atendimento caro, né? Mas hoje conseguem também associar o atendimento do hospital veterinário à qualidade. Então, além de facilitar no pagamento, né, é um atendimento de qualidade por toda essa estrutura. E está ficando cada vez mais barato porque justamente a demanda está sendo maior. Então, com o número maior de animais sendo atendidos, a gente consegue diminuir esse custo e aí fica mais fácil para o proprietário pagar e o custo-benefício é sempre favorável. Sim, porque a melhor coisa que tem é você ver seu animal que chegou ruim, depois de um monte de exames, um monte de medicação, ele conseguir se recuperar. Ou quando não, né, e eu passei por isso aí essas semanas, e quando não consegue se recuperar, a sensação de que você tentou, você vê todo mundo ali em volta e tentando, eu acho que essa é a satisfação, né, principal, de tentar tudo que for possível, né? E nesse caso a medicina em todas as suas especialidades vem atendendo com excelência. Então eu sou sempre aqui uma testemunha, né, do trabalho de vocês. Infelizmente o tempo acabou.
Vamos final de mais um 5. Não mais um programa, mais um 5, né? Então eu espero contar com vocês aqui outras vezes para a gente, aos pouquinhos, né, decifrando esse mundo fantástico que é da medicina veterinária. E eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar, né, vocês todos, a equipe toda, pelo trabalho, pelo carinho com os animais e com os proprietários também, porque aguentar os proprietários, né, aquele estresse, não é brincadeira não, mas vocês são realmente muito especiais. Obrigada por terem vindo. Deu para falar um pouquinho, né? Mas a gente continua a conversa aqui em outros programas. Olha, infelizmente nós chegamos ao fim de mais uma edição. Você pode conferir, como eu já disse aqui no início, as nossas reprises e também o programa na íntegra na internet, tá bom? É só fazer a sua busca, Nossa Saúde Animal, pela Unimar, também com o Lenise Almeida, lá você vai encontrar e tem uma série de vídeos e esse programa também estará à disposição, né, dos nossos telespectadores e internautas já nas próximas semanas. Nós vamos ouvir agora a palavra do aluno, não é? Porque nós ouvimos todos os lados aqui, e depois, para finalizar, a palavra do presidente, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, mais uma vez participando no nosso Saúde Animal. Até o próximo programa. Boa semana a todos. Clóvis, a sua opinião sobre o curso de medicina veterinária, expectativas para o futuro, né, na profissão? Aqui na Unimar a gente tem uma base de conhecimento para a área, né, de medicina veterinária, tanto para a área de pequenos quanto para a área de grandes. E hoje vem crescendo bastante o sistema de produção para a área de corte de bovinos e tudo mais. E o ramo da área de pequenos também, animais, também é um mercado que está bastante em ascensão, né? Hoje temos bastante procura na área de cavalos, também de esporte, entre outras opções aí. Você já tem alguma preferência quanto à especialização? Bom, eu entrei para trabalhar com cavalos de esporte, né? E pretendo sair daqui para trabalhar com cavalos de esporte. A expectativa é sempre muito positiva. É, exatamente, muito positiva. Hoje eu retorno com uma preocupação muito grande, com a nossa fauna. Quando a gente sente e a gente vê de que o contrabando de animais selvagens, palavras de autoridades no assunto, disseram que a arrecadação ilícita de animais selvagens só perde para armas e drogas. Que absurdo. Com isso, nós estamos destruindo os animais que ainda restam em nossas florestas. Participe conosco nesse trabalho. Não permitam que isso exista. Não adquira animais sem a licença do IBAMA. Não adquira animais contrabandeados, porque você pode responder também criminalmente e até ser preso. Denuncie às autoridades policiais o tráfico de animais. Não tenha medo. Se você faz isto, você vai contribuindo com a preservação do nosso meio ambiente. Você vai contribuindo com a preservação das espécies que ainda habitam e restam em nossas florestas. Esse é um trabalho de cidadania. Seja cidadão. Participe dessa campanha. O Conselho agradece a você essa participação. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.